Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes da gente trocar uma ideia, eu vou pedir aquela moral para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado. No YouTube, segue as nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @Vascaíno Cerrado. E vou falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje, às 16 horas, tem Argentina e Austrália, estão pagando 1,27 na vitória da Argentina, 6,15 no empate, R$14 para cada real apostado, na zebra, na vitória da Austrália. Você quer fazer uma fezinha nesse jogo, o link está no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai abrir uma janela para você fazer o cadastro na 1xBet. Não esquece de colocar o código promocional do Cerrado e confirmar que assim você está ajudando o canal a continuar com uma parceria importante. E também para você ter os bônus, né? Quando você fizer a primeira aposta, o primeiro depósito ou Pix, a 1xBet vai dobrar em bônus para você no valor de até R$1.200. Colocou 100, ela dobra, bota 100 de bônus. Aí você vai consultar a política de bônus para poder usar dentro da 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado, em 2022. Eu vou começar com uma informação sobre o atacante Bissoli, que pertence ao Atlético Paranaense, que jogou 2022 pelo Avaí. 32 jogos, 14 gols. Eu vi uma matéria dizendo que esse ano foi o melhor custo-benefício do Campeonato Brasileiro da Série A, né? O que significa? Pouco investimento, o Avaí conseguiu ele por empréstimo com um salário muito baixo para muitos gols, né? Então, eles fazem uma relação de o custo com a quantidade de gols que o atacante fez, e ele é o primeiro da lista. Então o Vasco, que está interessado nesse jogador de 24 anos, 1,75 m, para ser centroavante, ele pertence ao Juliano Bertolucci também, né? Aquele que é dono agora do passe do Andrei. Enfim, é o novo Carlos Leite aí chegando no Vasco da Gama. E o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que o Botafogo também entrou na briga e vai fazer, ou já fez, uma oferta aí oficial para levar o atacante lá para o Botafogo. Eu vou deixar o trecho onde o Nicola fala dessa situação. Que o Botafogo começou a sondar outros nomes no mercado. Quero contar para vocês que Bissoli, atacante que pertence ao Atlético Paranaense, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Avaí e tem negociações com o Vasco da Gama. Interessa. O representante do Botafogo ligou para o Bissoli nos últimos dias para demonstrar a intenção de contratá-lo. O Bissoli repassou o contato do Edson Codro, que é o empresário representante legal dele, e a partir de agora deve começar a haver negociações. Posso contar para vocês que o Bissoli já recebeu uma primeira consulta. Atleta que, com a camisa do Avaí, disputou 32 partidas e fez 14 gols na temporada de 2022. Ele é representado por Juliano Bertolucci. Bora. Bom, continuando sobre atacantes, a gente sabe que o Vasco está praticamente fechado com o Pedro Raul, talvez vai trazer o Bissoli, e aí mais um atacante que deve estar pintando no Vasco, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Wesley do Palmeiras, né, jogador de 23 anos de idade, que perdeu espaço com o Abel Ferreira. Aí saiu uma matéria no Goal dizendo que o Bahia estaria conversando para contratar. Falar nisso, o Bahia, se eu não me engano, tá tendo a votação da Assembleia hoje com relação à SAF, né? E o Bahia estaria interessado na contratação do Wesley. O Jorge Nicola ligou para alguém dentro do Palmeiras para saber informações, né, sobre o jogador, e disse que o Vasco é o favorito. Entre Vasco, Bragantino e Bahia, o Vasco seria aí o time que está mais próximo de contratar o Wesley. Eu vou deixar o trecho onde o Jorge Nicola vai explicar essa situação também, mas está aí um desenho do ataque do Vasco para 2023. O que você acha? O Wesley, o Bissoli e o Pedro Raul. Para falar sobre o Wesley, o atacante do Palmeiras, o Goal trouxe a informação nos últimos dias que o Bahia abriu tratativas e virou favorito para contratar o jogador de 23 anos que pertence ao Palmeiras. Alguns dias atrás eu já havia dito para vocês que o Vasco da Gama, que o Red Bull e que o Bahia, com a ajuda do Grupo City, eram os favoritos para contratar o atleta. Depois de eu ler essa notícia do Goal, contando que Bahia e o Wesley e Palmeiras já abriram tratativas, fui checar com uma pessoa da minha confiança dentro do Palmeiras para saber quem que estava mais quente, qual que é a maior possibilidade. E a resposta que eu ouvi foi a seguinte, abre aspas, o Vasco está na frente, mas o Bahia e o Red Bull Bragantino também o querem, tá tudo bem indefinido, fecha aspas.
Por que o Vasco está na frente? Porque com a ajuda da 777, o Vasco já procurou o Palmeiras e já assinou com um valor oficial. Não tive acesso ainda a esse valor, a essa cifra. O que se imagina que o Palmeiras vai querer vender por 7, 8 milhões de euros, embora já tenha pedido em outros mercados 10 milhões de euros, mas a proposta do Vasco talvez não supere os 6 milhões de euros. Atleta de 23 anos de idade, que só jogou uma partida dos últimos 2 meses, foram 14 minutos em campo, completamente fora dos planos do Abel Ferreira para a próxima temporada. Ainda assim, no ano de 2022, fez 47 jogos, 3 gols e 5 assistências. Bom, a gente já sabe que provavelmente o técnico do Vasco será o Maurício Barbieri, né? Aí eu vi alguns torcedores dizendo o seguinte: eu gosto do Barbieri porque ele tem um DNA ofensivo, ele joga ofensivamente. Eu fui buscar números do Campeonato Brasileiro, do Bragantino agora, em 2022. E realmente, o Barbieri é um treinador que busca sempre o gol e joga ofensivamente. Só que no futebol a gente precisa ter o equilíbrio, né? Por exemplo, o Corinthians não é um time muito ofensivo, né? Fez só 44 gols. E é o time com menos gols que se classificou para a Libertadores. Só que ele é um time que tem um equilíbrio, ele toma poucos gols e por isso conseguiu chegar à 4ª colocação na Série A. O Bragantino, por exemplo, fez mais gols que o Corinthians, fez 49 gols. Né? O Corinthians em 4 fez 44, o Bragantino em 14º, 10 posição abaixo, fez 5 gols a mais, fez 49. O problema é o sistema defensivo. Né? Se o Bragantino é de fato um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, ficando atrás só de 5 times, 4 deles no G5, que seria o Palmeiras, que fez 66, o Inter, que fez 58, o Fluminense fez 63 e o Flamengo em 5º, que fez 60. Né? Aí você tem o São Paulo em 9º, que fez 55. Então esses 5 times foram os únicos times que fizeram mais gols que o Bragantino, que vem em 14º com 49 gols. O problema do Bragantino é na defesa. Eu vou mostrar aí para vocês. O Bragantino só tem só tiveram 3 times na Série A que tiveram a defesa mais vazada que o Bragantino. 2 deles caíram para a 2ª divisão. O Juventude, que tomou 69, e o Avaí, que tomou 60. O Coritiba, que brigou também até o final, tomou 60 gols. Fora esses 3, vem o Bragantino, que tomou 59 gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, beleza, o DNA do Barbieri é um DNA ofensivo, mas não adianta ser só ofensivo. Você não pode ter um time que jogue muito à frente e faça muitos gols, mas que toma uma caralhada de gol lá atrás, né? O equilíbrio, acho que é a palavra-chave para a gente fazer um campeonato legal. Bom, o Barbieri, ali nos seus últimos jogos, pelo Bragantino, sofreu uma pressão muito grande, inclusive tomou aquela porrada pro Fortaleza lá de 6-0, né? E nas últimas entrevistas ali, ele foi provocado por um jornalista, né, que pediu para ele fazer uma análise, né, e responder aonde foi que ele errou, aonde que ele perdeu a mão para que o Bragantino fizesse uma campanha tão ruim na Série A em 2022. Aí ele fala que no futebol tem essa parada de sempre a culpa é sempre do treinador, né? Ele fala que todos têm responsabilidade porque o futebol ele é coletivo e abre aspas para o que ele falou, ó. Não tomo todas as decisões, tomo bem menos do que eu gostaria. Isso é preocupante, viu? Mas respondo por todas. Fecha aspas para o Barbieri. Então, o que ele quis dizer com isso? Que lá no Bragantino, que é um clube empresa, não é ele que toma todas as decisões. Talvez seja esse o perfil de funcionário que algumas SAFs aí, como a do Vasco, vão procurar, né? Talvez esse é o motivo de não ter buscado um técnico casca grossa, né? Foram buscar um funcionário que acata ou que aceita ordens. Eu vou deixar aí o desabafo do Barbieri e contar com sua opinião. O que você acha do que ele vai falar aí agora e dos atacantes aí, dos possíveis atacantes que podem pintar no Vasco para 2023. Deixa o joinha, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal e mais tarde eu venho com mais novidades sobre o Vasco da Gama. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Também. Barbieri, boa noite. Bom, antes de fazer a pergunta, vou fazer uma resenha. Em toda profissão, é claro que a pessoa faz algo, o pedreiro, o repórter, ele vai lá e fala, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter corrigido aqui ou melhorado ali. Neste Campeonato Brasileiro, no seu análise, na sua visão, em que você errou? Foi na parte tática? Foi em conversar mais com os jogadores? E, se me permita, até desculpa, onde o Barbieri perdeu a mão neste Campeonato Brasileiro?
Olha, eu acho que a sua pergunta ela vai numa tônica que é recorrente. Ela acontece, faz parte, infelizmente, das injustiças do futebol, porque ela parte do pressuposto que o Barbieri é o único responsável por tudo que está acontecendo e que só o Barbieri perdeu a mão. É um esporte coletivo, é um clube que tem muitos funcionários, cada um com a sua responsabilidade, muitas pessoas diferentes tomam decisões. Eu não tomo todas as decisões, tomo bem menos decisões das que eu gostaria, mas eu respondo por todas. Então, eu não gostaria de fazer agora uma análise sem terminar o campeonato. É evidente que eu, quando olho para trás, tem coisas que eu faria diferente, coisas que eu ajustaria. Só acho que não é o momento e volto a dizer. Entendo que seja assim, mas não vou concordar nunca. Não acho que o Barbieri seja o único responsável por tudo que está acontecendo. Vocês têm, mais do que os números, vocês têm a capacidade de olhar o que foi o ano do clube. Porque o clube não tem só o futebol profissional masculino. O clube tem as outras categorias todas, tem o futebol feminino. Olhem o que aconteceu no clube esse ano. É um ano em que o clube está se reestruturando, se reorganizando, está enfrentando dificuldades como clube. E o profissional masculino aqui vem enfrentando as mesmas dificuldades. Isso não isenta a minha responsabilidade, não isenta de eu poder ter buscado outras soluções. Sempre busquei aquelas que eu achava que eram as melhores no momento oportuno. Com certeza é uma temporada frustrante para todos nós, independente de como ela vai terminar nesses 2 jogos que faltam, mas com certeza ela é frustrante. É frustrante para os jogadores, é frustrante para a comissão, é frustrante para a direção, é frustrante para o torcedor, mas não tem como mudar o que já aconteceu. O importante e aí eu acho que vai na linha do que você perguntou, usar tudo isso como aprendizado, usar tudo isso como forma de ser melhor, de buscar melhorar, de buscar se desenvolver como clube, como profissionais e assim por diante.